Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. E nós confiamos que, como diz na sua palavra, que o Senhor falou, estabeleceu que buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, Deus, nós cremos que o Senhor quer ser encontrado. E o Senhor se alegra em ser encontrado por aqueles que te buscam de todo o coração. Que essa seja a nossa busca nessa noite, nesse momento, nesse lugar, nesse tempo. Por todos aqueles que vão estar ouvindo essa palavra, que possa estar tendo uma busca com o coração sincero, inteiro, pleno, de todo o coração. Porque o Senhor vai se dar por achado. Nós te agradecemos, Deus, que o teu Espírito possa estar instruindo todas as coisas, que o ministério da palavra flua para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero meio que fazer uma certa conexão daquilo que foi compartilhado semana passada, que nós tratamos sobre o reino de Deus. E sobre o reino de Deus, nós falamos ali o que está escrito em Lucas, capítulo 17, que Jesus disse que o reino de Deus não é uma coisa que se possa ver, mas que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Nós somos os portadores do reino de Deus. O reino de Deus é algo que está dentro de nós. E dentro desse contexto, eu quero trazer uma outra verdade sobre nós os filhos de Deus, sobre nós, igreja do Senhor, igreja de Cristo, que nós precisamos compreender. Até porque, algo que nós já falamos aqui por várias vezes, a palavra ela é cheia de tipologias, simbolismos, figuras de linguagem, no qual Deus usa essa estratégia para falar conosco, para nos ensinar coisas, para nos mostrar, nos revelar verdades da sua palavra. E coisas aqui que a palavra trata, e nós precisamos compreender qual que é a linguagem disso. E para tratar um pouco sobre algo que Deus fala sobre nós, sobre a igreja, sobre nós, pessoas individuais, mas nós como um corpo de Cristo, eu quero ler o que está escrito em 1 Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 4. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Aqui ele Pedro está falando sobre Jesus, está falando sobre nós, e ele fala assim: chegando-se a ele, aqui ele fala de Jesus, a pedra que vive. Eu já quero só rapidamente parar aqui, para mostrar para você que a linguagem da palavra é totalmente diferente, oposta da linguagem do mundo, da linguagem natural. Porque aqui está dizendo que é uma pedra que vive. Se tem algo que nós pegamos no natural e vemos que não tem vida, é uma pedra. A pedra é algo que nós olhamos e nós não encontramos vida nenhuma, naturalmente dizendo. Tenta pegar uma pedra e conversar com ela. Acho que você não vai ter muito sucesso, porque talvez ela não te responderá. Então aqui, olha a linguagem. Aqui ele está falando assim que essa pedra é uma pedra que vive. E ele fala, vive, rejeitada, porque Jesus foi rejeitado pelos seus, sim, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. E ele fala aqui no verso 5, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Tem muitas verdades, só aqui nesses 2 versículos, muitas verdades. É lógico, é evidente que eu não vou tratar de todas, até porque eu não sou louco de dizer que eu conheço todas as verdades reveladas aqui, porque aqui tem muitas coisas que podem ser reveladas. Mas eu quero tratar aqui sobre essa questão de nós, o que nós somos pedras, e que nós não somos meramente qualquer pedra, nós somos pedras que vivem, aqui a palavra diz que vivem, algumas traduções pedras vivas, pedras que vivem. E essas pedras aqui são pedras que vivem, e ele faz a conexão no verso 5, dizendo sobre Jesus, porque ele fala, a pedra que vive, e ele fala, também vocês são pedras que vivem, pedras vivas. Ou seja, também vocês, o que aqui ele está querendo dizer com essa palavra aqui, com essa verdade? Que nós somos pedras vivas, pedras que vivem, como Jesus também é. Porém, o que ele faz, qual que é o entendimento que nós temos que ter aqui?
que nós somos pedras da mesma natureza que Jesus é. Jesus é uma pedra que vive, e nós também somos da mesma natureza que essa pedra. Temos a mesma natureza. Não somos pedras diversas, de uma natureza diferente. Porque existem pedras de tudo que é jeito, tudo que é natureza diferente, por aí, naturalmente dizendo. Mas não, aqui é importante nós entendermos que nós somos pedras de uma mesma natureza, a mesma natureza de Cristo Jesus. Nós somos, na verdade, consequência daquilo que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós fazemos parte dessa mesma natureza, é uma natureza divina. Não é uma natureza natural, é uma natureza divina. Tanto é que aqui ele está falando sobre coisas espirituais, aqui ele chama casa espiritual. Outra coisa que ele fala aqui, que nós, para sermos sacerdócio santo, por quê? Porque Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote. Não tem outro. Não tem outro. O sumo sacerdote antes de Jesus, o sumo sacerdote era aquele que uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele entrava no santíssimo lugar para oferecer ali o que precisava ser oferecido. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. Os sacerdotes, eles podiam ficar até o santo dos santos. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia isso. A Bíblia diz que Jesus é agora o nosso sumo sacerdote, porque ele, através do sangue dele derramado, ele abriu, ele rasgou aquela cortina que fazia separação. A Bíblia diz que aquele véu foi rasgado de cima a baixo, e Jesus inaugurou um novo tempo, ele abriu aquele lugar para nós. Ele é o sumo sacerdote, mas nós, nele, somos o sacerdócio real. Aqui fala sacerdócio santo. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, isso não é para um clero, para um corpo eclesiástico, não. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são sacerdócio, têm o sacerdócio, são sacerdotes, sacerdócio santo. Então todos nós somos sacerdotes de Deus. Sacerdote não é uma função eclesiástica, não é um cargo dentro de uma igreja. Sacerdote não é isso. Sacerdote é aquele que oferece sacrifícios, aquele que oferece ofertas, aquele que faz sacrifícios. E aqui não são mais os sacrifícios como eram feitos antigamente, são sacrifícios espirituais, como aqui a palavra diz. E não só isso, e agradáveis. E esses sacrifícios eles são oferecidos a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes de Deus, e nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Ele, espirituais. Existe um problemão no meio do contexto de igreja. Nós somos ensinados, por osmose até, que nós não somos aqueles que nós temos que ficar oferecer aqui no sentido de dar a Deus aquilo que é devido a Ele. Nós somos um povo que somos ensinados a receber. Me dá. Vem para a igreja que você vai ganhar. Vem para a igreja, faz tal sacrifício que você vai ser abençoado. Não, nós somos sacerdotes. O sacerdote, ele oferece sacrifício. Sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais. Mas aqui o contexto que eu quero tratar aqui é sobre essas pedras, essa casa. E é importante a gente entender aqui um contexto. Na Babilônia, a Babilônia, quando a gente vai ver sobre Babilônia na palavra, é outra situação que nós precisamos entender. A Babilônia sempre tem um simbolismo de uma coisa ruim, uma coisa má, uma coisa do diabo. Não é padrão de igreja ser Babilônia. A Babilônia, na verdade, não pode estar no contexto de igreja. A Babilônia é um contexto que é estabelecido com base em princípios equivocados, errados, que afrontam Deus. E na Babilônia, como era no Egito também, na grande maioria das vezes, quando eles iam edificar alguma coisa, fazer as edificações, eles usavam tijolos. E quem que fazia os tijolos? Na maioria das vezes, se não na sua totalidade, os escravos. E como que eram feitos esses tijolos? Existiam moldes que eles usavam, na maioria das vezes esses moldes eram moldes retangulares, que eles usavam, preenchiam ali com material que ia ser feito tijolo, eles deixavam no sol para secar, e eles usavam esses tijolos para fazer suas edificações. Então toda edificação babilônica, toda edificação do Egito, tinha um padrão de tijolo, seguia um padrão, seguia uma forma pré-estabelecida, tinha um padrão, tinha o mesmo padrão, o mesmo molde, eram todos iguais, o mesmo formato, mesma textura, mesmo tamanho, a mesma
aspas, identidade. E no Egito, quando eram feitos no Egito, eles costumavam colocar uma marca, algumas impressões estampadas. No Egito, costumavam colocar o nome do faraó. E mas na Babilônia, faziam também umas impressões. É como alguns criadores de gado fazem com os gados, para marcar o gado, para ver que aquele gado pertence à fazenda X, eles marcam o gado. Então eles colocavam algumas impressões nos tijolos. E no caso da Babilônia, eles colocavam o nome do rei. A maioria das vezes o tijolo era feito assim. Tinha suas impressões ali marcadas. Mas todo tijolo seguia um padrão. Mesmo padrão. Mesmo padrão. O mesmo padrão. Mas Deus, quando Ele edifica, quando a edificação vem de Deus, quando Deus está edificando, a casa que Deus edifica, Ele não usa pedras feitas em moldes. Ele não usa um padrão estabelecido, rígido, e não pode ser alterado. Não, porque Ele nos diz que nós é que somos as pedras. E cada um de nós, Deus usa conforme a nossa individualidade. É por isso que Deus fez cada um de nós de um jeito, de uma forma específica. Ninguém, mesmo vindo do mesmo pai, da mesma mãe, mesmo sendo gêmeos, trigêmeos, ninguém no mundo inteiro nunca foi, não é e nunca será igual a uma outra pessoa. Ninguém. Todos nós somos formados por Deus com uma identidade específica, com as suas individualidades. E é exatamente assim que Deus quer tratar e quer usar a gente. Qual que é o contexto? Qual que é o problema? É que algumas denominações eclesiásticas, evangélicas, alguns grupos, quando eles têm o seu povo, eles querem trazer essa, aspas, edificação, conforme um padrão, e seguem um padrão babilônico. Porque as pessoas ali têm que fazer todas as coisas, as pessoas têm que ser iguaizinhas, seguir o mesmo padrão, tem que fazer o mesmo curso, fazer a mesma situação, o mesmo procedimento, às vezes até a mesma vestimenta. Tem uma igreja grandona aí, claro que eu não vou falar o nome, mas você percebe que os ministros ali, né? Aleluia. Eles quando estão falando, ministrando, eles até imitam o gestual do seu líder. A mão, por exemplo. Porque o líder deles tem um problema na mão. E eles repetem até mesmo o gestual da mão. Não existe identidade. Não existe individualidade. Não que Deus não tem que tratar nossas individualidades. Sim, aquilo que é nosso, que é individual nosso, que está fora do prumo de Deus, diverso da palavra de Deus, Deus tem que alinhar e trazer para um prumo. É evidente. É por isso que nós estamos nesse processo de edificação. Claro, é evidente. Só que isso não significa que eu tenho que replicar o modelo igual ao do outro. Eu não tenho que ser igual ao meu líder, igual a pessoa que me ensina, igual ao meu marido, igual a minha esposa, igual ao meu pai. Não tem que ser igual. Agora é verdade que nós estamos tratando aqui de princípios. Princípios de Deus devem ser os mesmos para todos nós. A verdade da palavra é uma só para todo mundo. Isso aí é inegociável. Mas Deus usa cada um do jeito que Deus quer. Alguns têm alguns talentos para situações, outros para outras, habilidades para alguma coisa, outros têm habilidade para outra, alguns estão envolvidos em algum contexto, outros no outro contexto, alguns têm famílias estruturadas, outros não, e cada um na sua individualidade. Qual que é o problema? Nós queremos tratar com as pessoas como fosse a Babilônia. Todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer o curso tal, todo mundo tem que falar a linguagem X, a linguagem tal. Você percebe às vezes até pelo linguajar, o complementar de algumas denominações é igual. Se você em vez de falar paz de Deus, falar paz do Senhor, tem alguns que nem aceitam. Que isso? É um equívoco. É um equívoco. Deus não se envolve com esse tipo de coisa. A forma de edificar de Deus é diferente. Nós somos pedras vivas e não pedras mortas. Não pedras feitas por homens. Não pedras feitas de um molde humano. Nós não somos assim. Somos pedras vivas. Pedras vivas. Muitos estão querendo gerar isso até para ter, eu imagino que isso também deve ser até para ter um controle
Sei lá qual que é a ideia, qual que é o propósito, para ter controle na manada. Eu não sei qual que é a ideia, mas existe um equívoco aí. E esse equívoco, qual que é o problema disso? Você não gera um povo em Deus. Você não gera uma igreja verdadeira, uma igreja viva. Você gera um grupo eclesiástico, religioso. É isso que você forma. E não é isso que Deus quer. Não é disso que Deus espera de nós. Deus quer que a gente edifique uma igreja, um edifício, bem ajustado à palavra de Deus, nós vamos falar aqui. Mas alguns estão querendo fazer o mesmo padrão, cantam as mesmas músicas, pregam a mesma mensagem, são governados pelo mesmo sistema de governo eclesiástico. Ninguém tem uma identidade clara ali, todos têm que seguir o mesmo padrão, senão estão fora, senão não vão ser aceitos, senão vão ser colocados de cantos, conforme for vão ser excluídos do contexto. Ninguém, as pessoas só fazem aquilo que mandam. Mas o que Deus está fazendo nesse tempo agora? E a pandemia está mexendo um pouco com isso. E alguns não estão entendendo o que Deus está fazendo com esse tempo. Ainda mais no meio de um caos, que é, por exemplo, uma pandemia. Nós estamos vivendo um tempo de caos. E a igreja, como nós falamos aqui na semana passada, tratando sobre o reino de Deus. A igreja é aquela que vem restaurar o caos, colocar o caos, tirar o caos do meio do contexto. E o que Deus vai fazer? Está fazendo já. Apesar de às vezes nós não estarmos vendo ainda muito claramente com nossos olhos, mas Deus está quebrando os moldes da Babilônia e do Egito. Deus está destruindo essas estruturas. Porque essas estruturas hoje, se você for olhar, elas estão servindo para quê no meio da pandemia? Cadê o povo? Todo estruturado, cheio de... Cadê? O que está funcionando? Nós não estamos sendo relevantes num tempo do caos. Sabe, em Salmos 42, em Salmos 43, que alguns estudiosos dizem que até esses salmos, na verdade são um só, mas não importa aqui. Ali o salmista ali, dizendo ali, os da família de Corá ali, né? Eles falam assim que eles não estão mais aguentando porque os inimigos ficam questionando, cadê o seu Deus? Aonde está teu Deus? E de certa forma, hoje nós estamos sendo afrontados em relação a isso. As pessoas olham para nós e falam assim, cadê o Deus que vocês tanto pregavam aí? Cadê? Por que Ele não está curando as pessoas? Por que Ele não acaba com essa pandemia? Por que Ele não destrói esse vírus? E nós estamos sendo atacados por isso, só que qual que é o problema? Nós não estamos tendo resposta. Nós não estamos dando resposta a isso. Por quê? Porque nós não estávamos preparados para isso. A gente ficou muito bem treinado, muito bem preparado a participar de um grupo religioso. Isso nós estávamos indo bem. As igrejas tinham departamentos estruturados, às vezes alguns por idades, por cores, por tribos, essa tribo aqui, escalas isso, escala aquilo, planejamentos todos empresariais dentro no contexto de igreja. Estranho, mas tudo bem. Estamos prontos, vem pandemia. Cadê? O que isso adiantou? Porque aquilo não era vivo, aquilo era humano. Puramente humano. Algumas estruturas até acredito que estavam sinceramente agindo de uma forma sincera, não era nem no intuito de equivocado de querer fazer alguma coisa errada. Alguns sim, mas muitos não, mas estavam sinceramente errados. Porque não é porque você está sincero significa que você está sendo certo. Você pode estar sinceramente equivocado. E aí, Deus nesse tempo, Ele está pegando esses moldes, está destruindo. Porque Ele quer edificar uma igreja. O que nós temos que fazer? Nós precisamos aproveitar, entender, decodificar esse tempo. E entender que nós temos que derrubar, destruir as estruturas babilônicas, as estruturas farisaicas, as estruturas do mundo que estavam embutidas dentro de um contexto de igreja. Qual que é o nosso papel? Para aqueles que são firmes, são os fiéis, são os remanescentes de Israel. Os 7.000 que não se dobram para Baal. Precisamos destruir essas estruturas. A Bíblia diz que Jesus, uma das coisas que Jesus é, a palavra diz que Ele é a pedra angular.
pedra angular, pedra de esquina, algumas traduções, pedra fundamental, pedra angular. O que é pedra? O que é pedra angular? A pedra angular numa construção, numa edificação, é aquela pedra que ela é fundamental para que aquela estrutura aconteça. Sem aquela pedra, não tem como aquele prédio, aquela casa, aquela estrutura crescer. Então, quando vai fazer, o construtor vai colocar, alguns também chamam de pedra de esquina, ela é colocada bem na quina, assim, ó, porque ela fosse como se fizesse uma amarração, uma estrutura, é um fundamento bem sólido, para que tudo o resto cresça em cima dessa pedra angular. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental. Nós temos a mesma natureza dessa pedra. Os mesmos fundamentos que a pedra angular tem, nós temos que ter em nós. As mesmas verdades, as mesmas revelações, a mesma natureza divina dessa pedra angular, dessa pedra fundamental, dessa pedra de esquina, tem que ser as pedras que nós somos, pedras vivas. Temos que ter a mesma estrutura de pensamento, a mesma estrutura de mentalidade, a mesma forma de agir, ser conduzidos pela verdade da palavra, verdade do evangelho. Onde eu moro, o meu vizinho, isso para mim aqui, quando eu estudei isso certa vez, e dessa vez eu trouxe a memória, inclusive eu fui até lá para dar uma olhada, bem pertinho. O meu vizinho, ele tem um muro bem grande, e a casa dele é uma casa de esquina, e ele fez um muro bem grande, e ele fez um muro com pedras, não é tijolo, são tijolos, são pedras diversas. E para fazer um muro com essas pedras, tanto é primeiro que não é qualquer pedreiro que faz. Não é qualquer pedreiro que mexe com esse tipo de coisa. É difícil, é raríssimo encontrar um profissional que faz isso. E outra coisa, é uma mão de obra específica. E é uma mão de obra cara, é uma mão de obra muito específica. O cara tem que ter uma habilidade muito tremenda. Porque ele vai pegar uma pedra toda sem forma, não tem uma forma definida. Ele vai pegar uma outra pedra que também não tem uma forma definida, ele tem que conectar essas pedras. E vai conectando até formar um muro uniforme, forte. Mas você olha, não tem um padrão as pedras, mas quando as pedras vão se encaixando, elas formam um padrão. O muro do cara é impressionante, é muito bonito, e é muito bem estruturado, você olha assim, uau, não tem uma pedra ali que é igual a outra, nenhuma, mas eles juntos formaram um muro, muito bem fortalecido. É assim que Deus faz. Deus pega uma pedra diferente e ele como ele faz conosco, por isso que nós somos a igreja, por isso que nós somos um corpo, é por isso que você não pode viver sozinho, viu? Escondidinho, é por isso que você não pode ser o tal do desigrejado, você não pode ficar no cantinho, porque se você não está lá, está fazendo falta no muro, você está fazendo falta na edificação, porque Deus ele vê uma pedra e fala assim, eu preciso encontrar uma outra pedra que vai encaixar com ele aqui, ó. Aí encaixa, aí encontra uma outra pedra e encaixa, e vai encaixando. É uma forma de expressar como que Deus age. Deus faz uma coisa, uma edificação, sem que nenhuma pedra seja igual à outra. Somos um em Deus, individuais em Deus, e Deus quer usar cada individualidade para formar uma coisa só, que se chama igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Mais do que precisar, nós dependemos uns dos outros. Por isso que quando nós não estamos encaixados no contexto de igreja, nós estamos em pecado. Ah, macho, você vai mexer com um negócio aí que é meio perigoso, hein? Sim, pecado. Porque eu estou fugindo do meu chamado, do meu propósito, do entendimento. Porque quando a gente fala chamado, tem gente que confunde, pensa que chamado é só ser pastor, ser mestre, ser apóstolo, ser ministro, ser tocar, ser... Não. Chamado é chamado para algo. Chamado para algo para quê? Cada um tem o seu. E cada chamado encaixa no chamado do outro. E cada chamado fluindo, nós formamos a igreja. Nós caminhamos nisso. Elas se encaixam, as pedras, elas se encaixam. Essa palavra aqui, que nós lemos aqui no versículo 5 de 1 Pedro 2, também vocês, como pedras que vivem, são edificados. São edificados. Essa palavra edificados no original significa construir uma casa. Construir uma casa. É edificar a partir da fundação, da pedra angular, Jesus.
significa reconstruir, reparar. Isso significa essa palavra no original. Nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que entender que nós precisamos estar funcionando, porque uns dependemos dos outros. Sozinho, nós não somos ninguém em Deus, no sentido de edificação da igreja. Claro que nós temos nossa individualidade em Deus também, e Deus trata conosco na nossa individualidade. Mas se nós estivermos desconectados da comunhão da igreja, nós já erramos. A Bíblia diz lá em Salmos 127, no versículo 1, 127:1, Salmo, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que está dizendo aqui, que se o Senhor não edificar a casa, nada adianta você vir domingo, vir sábado, vir terça, reunião disso, reunião daquilo, curso para aquilo outro, escatologia para cá, teologia para lá, de nada adianta. Se o Senhor não edificar a casa, de nada adianta, e o nosso trabalho é em vão. Pode ter a melhor estrutura humana possível, se o Senhor não edificar a casa, se não é Ele que está nos edificando, nos estruturando, nos construindo, em vão trabalhamos. Ai, trabalho em vão. Porque a casa, como nós lemos aqui, a casa espiritual, a casa é a igreja. É a igreja. E para uma cidade, como nós lemos aqui, que a cidade fica desprotegida, e para uma cidade ficar protegida, a casa tem que ser edificada, construída por Deus. Por que às vezes a gente vê um contexto de cidade, uma cidade tão conturbada? Porque muitas vezes a casa não está edificada. Quando a casa, a igreja está edificada por Deus, a cidade fica protegida. Esse é um princípio. Essa é uma verdade. Mas às vezes a gente pensa que o equívoco está fora. Não, o equívoco não está fora, o equívoco está dentro. Nós culpamos às vezes os governantes, os empresários, as pessoas que estão colocadas, instituídas em lugar de autoridade, de poder. Não. A perturbação não vem de fora. A perturbação, o equívoco, está dentro. Porque quando a casa é edificada, ela é abençoadora da cidade. A cidade é alcançada. A cidade fica protegida. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhamos. Deus precisa edificar a casa, caso contrário a cidade vai ficar sem proteção. Sem proteção. Temos que edificar a casa de Deus. Mas como que nós edificamos a casa de Deus? Debaixo da graça de Deus, da direção do Espírito, da unção que Deus derrama sobre a igreja dele. Porque sem a unção de Deus, e é importante falar isso, porque primeiro que é um contexto que nós não temos muito ouvido falar mais sobre isso, sobre unção. Nós temos que de vez em quando rememorar, trazer à memória verdades em Deus. Porque que é a unção? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já falei isso uma outra vez, mas eu vou relembrar aqui eu acho que o meu exemplo vai ajudar você a entender, compreender o que é a unção de Deus. Certa vez um jovem, muito curioso, muito disposto a querer conhecer das coisas, ele queria saber o que era unção, porque ele não sabia o que era unção. E ele sabia que tinha um homem sábio numa fazenda. E ele foi até aquela fazenda onde aquele homem sábio morava, e foi conversar com ele. E perguntou para aquele homem sábio: Senhor, eu sei que o senhor é um homem muito sábio, que conhece muitas coisas. E eu tenho uma dúvida, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Eu gostaria de saber o que é unção. Aí o senhor, sábio, falou assim: você não sabe o que é unção, meu jovem? Ele falou assim: não, eu não sei, eu gostaria muito de saber. Ele falou: você está vendo aquele fio ali? Aquele fio que está passando ali? Tem um passarinho cantando. Aquele passarinho está cantando tão bonito. Você está vendo aquele passarinho cantando ali em cima daquele fio? Ele: sim, eu estou vendo o passarinho cantar. Ele canta muito bem, muito bonito o canto dele. Eu falei: então, aquilo ali não é unção. Aí ele olha para o pasto, o homem sábio, e vê uma vaca pastando. Uma vaca bonita, uma vaca vistosa, uma vaca forte.
E ele olha para aquela vaca, aponta para aquele jovem e diz assim: você está vendo aquela vaca bonita ali? Está aquele pasto ali? Ele: sim, estou vendo. Ela é muito saudável, muito bonita, muito forte. E ele olha para aquela vaca ali, o sábio, olha para o jovem e fala assim: está vendo aquela vaca? Aquilo ali também não é unção. Aí o jovem começou a ficar confuso. Será que ele não sabe o que é unção? Aí o sábio, com muita tranquilidade, ele fala assim: mas o dia que você vir aquela vaca em cima do fio, cantando como aquele passarinho, isso é unção. Unção é uma capacitação sobrenatural que Deus derrama sobre a igreja dele, para fazer as coisas que nós, em nós mesmos, como pessoas, não conseguiríamos fazer se não fosse a unção de Deus, que vem pela graça de Deus. A unção, toda vez que Deus derrama a unção não é derramada para a gente se lambuzar, se alegrar, não, a unção é derramada com um propósito específico, para cumprir algo em Deus. Então nós precisamos dessa unção para edificar a igreja. Nós precisamos da unção. E tem gente procurando diplomas de teologia. O cara acha que se ele fizer uma teologia vai ajudar e ele vai conseguir ali entender todos os mistérios. Não que estudar a palavra não seja bom, pelo contrário, muito pelo contrário, nós devemos sempre. Mas as pessoas às vezes acham que só porque tem um diploma teológico ali vai resolver. Não, não é bem assim. Não funciona disso, porque conhecimento sem unção é mentalidade humana que se levanta contra Deus. Seminário nenhum no mundo traz maturidade para ninguém, traz experimentação, traz unção para ninguém. Nenhum seminário. Eu vou fazer um exemplo aqui de um curso universitário. Nenhum universitário possa fazer uma melhor faculdade que exista, ser o melhor aluno possível. Nenhum universitário ele vai sair da universidade preparado, maduro para exercer sua função. Nenhum. Quando nós conseguimos e adquirimos maturidade? Quando nós assumimos responsabilidade. Eu lembro muito bem quando eu fiz minha faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia fazer nada. Era tudo só teoria. E às vezes a gente descobre que a teoria não funciona na prática. Nós descobrimos isso da pior forma possível, na hora do vamos ver. Mas conforme nós vamos adquirindo experimentação e vamos assumindo responsabilidade, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos adquirindo sabedoria. E aí através disso nós vamos crescendo em Deus, nós vamos nos amadurecendo. Essa palavra aqui que nós lemos aqui, se o Senhor não edificar, essa palavra edificar no original é a palavra banar, significa construir uma casa, ser reconstruído, alicerces fortes, ficar aprumado. Mas olha o que significa mais essa palavra no original. Se o Senhor não edificar a casa, essa palavra aqui significa edificando pela destruição. Edificar, destruindo estruturas antigas e irrelevantes. Uau! E olha o que significa mais no original. Edificar adicionando o que é relevante. Então não é uma simples edificação natural para a gente entender. Não, essa edificação que Deus faz em nós, Ele primeiro vem destruir. Ele destrói aquilo que é irrelevante que está em nós. Primeiro Ele tem que tirar aquilo que não vai ajudar, aquilo que não é mais relevante para o reino, que não é relevante mais para a igreja, não é mais relevante para Deus. Deus precisa destruir primeiro essas coisas, essas estruturas antigas e irrelevantes. E depois que é destruído isso, Ele vem adicionar aquilo que é relevante. Muitos de nós estamos carregados de estruturas e pensamento religioso. Essas estruturas, elas estão impedindo de nós, de experimentarmos em Deus algo novo, uma edificação. Precisamos primeiro passar pelo processo da destruição.
dessas estruturas de pensamento equivocadas, para que Deus venha adicionar aquilo que é relevante. Muitos de nós nem sabemos por que fazemos coisas em Deus, no meio de um contexto de igreja. Sabemos nem por quê. Aprendemos às vezes por osmose, por replicar modelos, replicar porque vi alguém fazendo. É impressionante, algumas pessoas na hora de orar em línguas, copiam línguas que ouviu de outra pessoa. Estão copiando. Aí alguns levam isso para um extremo, porque veem que algumas pessoas copiam, acham, não, línguas não é para agora não, isso aí é lá para aquele tempo, isso não existe mais, blá blá. É equívoco dos dois lados. Equívoco. Porque sim, as línguas são atuais para agora, sim. Mas quando nós apenas estamos replicando modelos, existem igrejas que são réplicas de modelos de outras igrejas. Aquele ali deu certo. Aquele ali, aquela palavrinha que era a palavrinha que estava na modona, agora ela ficou meio caidinha. Sucesso! Aquela igreja alcançou sucesso, então eu vou replicar o modelo. E aí não dá certo. Deus está precisando destruir as estruturas antigas para restabelecer aquilo que Ele quer para nós. Não podemos edificar em alicerces duvidosos. Temos que demolir as estruturas pensantes que não estabelecem o reino. Coisas que por si só elas não conseguem estabelecer o reino de Deus. São verdades apenas humanas, mas que não ajudam na edificação. Mas tem pessoas que não querem edificar, não querem passar por esse processo. Por quê? Porque elas têm medo da demolição. Elas têm medo da destruição de coisas. Alguns estão vivendo isso há 20, 30 anos. Como assim? Não é mais dessa forma, não vou poder mais funcionar desse jeito. Como assim? Ah não, melhor não mexer com isso não. E por causa do medo do tratamento, do medo da destruição, do medo daquilo que Deus vai derramar de novo, se negam. Não aceitam o tratamento de Deus. A Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Porque Ele diz o seguinte, qual que é a ideia? Porque se eu colocar um vinho novo num odre velho, eu vou perder tanto vinho como o odre, porque o odre vai estourar. Porque o odre velho, a fermentação do vinho fez o odre, porque os odres eram feitos de couro. Então você pegava um odre novo e colocava vinho novo, porque a fermentação daquele vinho fazia com que aquele odre que era feito de couro novo, ele se expandisse. Só que ele se expande até um limite. Então se você tirar aquele vinho antigo, velho, e colocar mais vinho novo, o vinho novo vai fermentar. Então ele a fermentação vai fazer o quê? Vai estourar o odre velho. Então eu falo assim, se eu colocar vinho novo em odre velho, eu vou perder tanto vinho significa a graça, a unção, a revelação de Deus nova, como o odre velho. Vou perder tanto o tempo da graça, como vou perder as pessoas. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Se você quiser ser odre velho, você nunca vai experimentar do vinho novo. Não vai. Porque Deus não quer te destruir. É melhor que você entre para o céu, meio que chamuscado, mas entra. Vai lá, chega lá. Mas algumas pedrinhas na sua coroa talvez vão faltar. Então, Deus, Ele não trata assim. E alguns têm medo da demolição, do rompimento. Porque alguns processos nossos, nós temos que tomar uma posição e romper com algumas situações. E esses rompimentos às vezes vão ser necessários romper até com pessoas. E aqui não estou falando no sentido de ofender, de brigar, não caminhar mais junto. Porque não podem duas pessoas caminharem juntos se não tiverem o mesmo propósito. E alguns têm medo de passar por esse processo. Preferem tentar dar um jeitinho. Ficam se ocultando, se escondendo. Mas Deus está ressignificando todas as coisas, abalando tudo que era abalável e fazendo desmoronar os paradigmas estabelecidos pela religião. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos. Em vão trabalhamos. Preste atenção. Eu vou usar um outro exemplo aqui para você entender um contexto. Da necessidade que muitos precisam passar por esse rompimento, sair dessas estruturas de pensamento, de
de estilo de vida equivocados. Quando uma pessoa, alguém vai para uma prisão, a pessoa cometeu um crime e fica preso. Lá dentro da prisão, essa pessoa, os presos, eles só podem fazer o que é mandado lá dentro. Ele não tem liberdade numa prisão. Ninguém tem liberdade numa prisão. Não deveria, pelo menos. Ali dentro da prisão, eles só podem fazer o que é mandado. Então ele tem hora para tomar banho, ele tem hora para comer, ele tem hora para dormir, tem hora para apagar a luz, tem hora para tomar sol. Tem hora, para tudo tem uma situação. Nada o cara pode dizer assim, não, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou almoçar mais meio-dia não. Hoje eu vou almoçar 2 horas da tarde. Não vai não, tio. Não vai. Não vai. Eu não vou obedecer o carcereiro. Não vai? Tenta, pra você ver o que vai acontecer com você. Então todos ficam ali debaixo de uma opressão. E isso é consequência do erro deles. Eles cometeram um erro, pecaram, e esse pecado deles foi um crime. Eles cometeram um crime e estão ali pagando pelo seu crime. E aí eles ficam ali sempre. Imagina uma pessoa que fica 20 anos num contexto como esse aí. Esse contexto não permite que ele cresça, que ele amadureça, que ele experimente coisas novas. Não, ele está debaixo de um regime. Então o cara fica 20 anos numa dessa aí. Então, da mesma forma que ele entrou, salvo se Deus não faz uma obra lá dentro de uma prisão, né? Não vamos usar esses, né? Vamos usar um contexto normal. O cara ficou 20 anos preso. Quando ele sai da mesma forma de pensar que ele entrou. Então, o que costuma acontecer com muitos casos acontece isso, reincidência. Ele sai, ele é libertado, 1, 2, 3 dias, 5 dias depois, ele comete outro crime. E volta para a prisão. Porque aquela estrutura não gerou nele vida, não gerou edificação, ele não teve experimentação de algo novo, porque ele não sabe viver fora das paredes falsas da proteção. O que a religião faz conosco? Nos coloca dentro de paredes falsas de proteção. Nós pensamos que estamos protegidos dentro desses contextos, mas isso é um engano. Quando nos tira fora desse contexto, nós não sabemos o que fazer. Não temos identidade, não sabemos como agir, não sabemos nem como falar, às vezes não sabemos nem como nos portar. As paredes da religião fazem isso conosco. Essas estruturas de pensamento equivocados fazem isso. Em Deus, cada pedra tem um formato individual. Pedras vivas que se encaixam. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 20, para a gente caminhar aqui. Efésios capítulo 2, a partir do verso 20. Ele fala assim, que nós, aqui está tratando sobre a igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E ele continua, nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, é um processo, edificados junto com os outros. Está vendo que não pode ficar sozinho? Junto com os outros. Para quê? Para quê? Para serem morada, algumas traduções para serem habitação, algumas outras para ser casa de Deus no Espírito. Nós estamos sendo tratados, trabalhados, edificados em Deus. Qual que é a base? O fundamento é Jesus, que é a pedra angular, que os apóstolos liberaram essas verdades, os apóstolos e os profetas. Há um princípio apostólico, existe um princípio profético, que não pode ser negado nem nesses tempos, nem no porvir, que é com base nesses fundamentos que o próprio Senhor Jesus é a pedra angular, é com base nessas verdades que nós estamos sendo, é um processo, edificados, mas essa edificação é junto com os outros. Para quê? Para sermos habitação, morada, casa de Deus no Espírito. No Espírito. No Espírito. No Espírito. As estruturas de pensamento, elas ficam na nossa alma. Mas Deus está tratando conosco, nos edificando para ser morados no Espírito. Essa palavra aqui, edificados aqui,
no original, significa construir sobre. Sobre o quê? Pedra angular. Os fundamentos estabelecidos pelos apóstolos. Que esse fundamento é a pedra angular, é Cristo Jesus. Quando Deus chama o profeta Jeremias, ele tem um trato ali com o profeta Jeremias, ele chama o profeta Jeremias para o seu chamado profético. O chamado profético do profeta Jeremias também não foi fácil, foi difícil. Esse chamado colocou ele sempre em oposição à estrutura religiosa da época. Mas lá no capítulo 1, no verso 10, nesse contexto de Deus chamando ele, Deus o estabelecendo, olha o que acontece, olha o que Deus fala para o profeta Jeremias, capítulo 1, verso 10. Olha que hoje te constituo. Essa palavra te constituo aqui é uma palavra forte. Te estabeleço, eu te constituo. É uma designação, eu te estabeleço, eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Olha para quê? Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também, ao processo, para edificares e para plantares. Ele chamou o profeta para destruir coisas, mas como Deus faz isso, destrói coisas. Ai, que Deus estranho, isso aí, esquisito. Deus não é amor, Deus não é paz e amor, não, paz e amor é outra coisa. Deus não é amorzinho, não é fofo. Ai, Deus é fofo. Sim, Deus é fofo. Ele não quer que o povo dele viva debaixo da mentira, do erro, do engano, da religião, das coisas humanas, dos dogmas equivocados. E ele levantou o profeta para que haja uma destruição. E essa destruição aqui é evidente que não são de coisas naturais. Ele não ia destruir uma casa, ele não ia destruir uma fortaleza natural. Não, são estruturas de pensamento, são posicionamentos, são formas de agir. Então, olha o que o profeta é levantado: para arrancar, derribar, destruir e arruinar, mas para edificar e plantar. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Sempre que nós formos chamados para edificar a casa de Deus, nós teremos oposição. Sempre. Sempre que nos posicionarmos em Deus, sempre que você tomar uma decisão, a partir de agora eu vou tomar uma decisão, eu vou obedecer a Deus, eu vou seguir a Ele, eu vou edificar aquilo que Ele estabeleceu para mim, eu vou caminhar no meu chamado, sempre nós iremos enfrentar oposição. Neemias foi reconstruir os muros. O que ele enfrentou? Oposição. Tanto é que na hora que eles estavam construindo, chegou um tempo que a oposição estava tão violenta, que com uma mão eles estavam com uma ferramenta para construir, outra mão eles usavam uma espada para se proteger. Tamanha era a oposição. Toda vez que você se posicionar em Deus, vai haver oposição. Não é fácil, mas nós temos uma coisa aqui que é importante. O edificador é conosco. Ele é conosco. Ele está conosco. O Espírito dele habita em nós. Então, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nenhuma oposição irá prevalecer. Irá se levantar, mas não irá prevalecer. Irá se levantar, mas irá ser derrotada. Mas nós iremos passar pelo processo da oposição. Mas nós temos que crer que Deus é conosco. Nós temos que crer que Deus está com a gente. Às vezes, nós podemos, dentro de um contexto eclesiástico e até teológico e religioso, nós podemos até estar certos nos nossos conceitos. Mas nos dias atuais, isso às vezes está tão evidente, mas na época de Jesus, também isso aconteceu. Jesus ele perguntou assim: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E aqui, esse povo aqui, é o povo que conhecia já tinha ouvido falar sobre o Filho de Deus, sobre o Filho do Homem, sobre o Messias, pessoas que já conheciam a religião, conheciam a Torá na época. Ele perguntou: quem dizem que é o Filho do Homem? E a resposta deles foi muito legal, religiosamente dizendo. Alguns falam que o senhor é João Batista. Outros
Elias, Jeremias, os profetas, um dos profetas. Uau! Se a gente estivesse ali naquele contexto religioso, a gente ia falar assim, ele é o Elias. São respostas que a religião aceita muito bem. Falou, muito bom. Conhece Elias, conhece Jeremias, conhece os profetas, já sabe até de João Batista. Mas todos estavam errados. Jesus não era nenhum deles. Todos profetizaram a respeito dele, mas Jesus não era eles. Eles apenas prepararam o caminho. João Batista claramente preparou o caminho, mas todos ou prepararam ou profetizaram, porque o profetizar também é uma forma de Deus preparar o caminho, né? Liberaram palavras, profetizaram a respeito de Jesus Cristo. Sempre a igreja e a estrutura babilônica quer sempre deixar a igreja estanque, enrijecida, parada. Algumas igrejas hoje grandes, elas parecem elefantes brancos, pesados, para se mexer é até difícil. Precisa de uma estrutura. Você às vezes não consegue chegar para conversar com algum líder ali, um pastor, porque você tem que passar por fulano, por ciclano, por beltrano, e aí vai passar por uma triagem, você não, às vezes nem tenta, porque não vai conseguir. São estruturas estanques, endurecidas, enrijecidas. Mas a igreja sempre esteve em movimento. Quando você lê a história da igreja, a igreja nunca ficou estanque. A igreja sempre se movimenta. A igreja sempre é viva. A igreja sempre é atuante. Sempre. Deus, Ele edifica sem nenhuma ordem denominacional. Nenhuma ordem denominacional. Nenhuma ordem denominacional. Deus não edifica assim. Deus, a palavra diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E aqui não é só templo literal, no sentido físico, parede, cimento. É também templo no sentido de estruturas. Templo aqui, estruturas religiosas. Deus não habita no meio de estruturas religiosas feitas por mãos humanas. Deus não habita. Em 1 Timóteo 3, no capítulo 3, verso 14, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo orientando a Timóteo, Paulo direcionando a Timóteo, ele fala assim: escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa é a igreja do Deus vivo. Não é um Deus morto, não é um Deus estanque, não é um Deus de uma parede, não é um Deus de uma estátua, é um Deus vivo. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa igreja, a palavra que diz aqui que ela é coluna e baluarte da verdade. Isso é a igreja, ela é uma coluna, ela é a baluarte da verdade. Essa palavra aqui, coluna, é como se fosse um pilar, é um pilar muito bem fortalecido, muito bem construído. Essa igreja, baluarte, significa sustentação. É a igreja que tem que sustentar a verdade do evangelho. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Não da mentira, não do equívoco, não de uma estrutura humana, não, é coluna e baluarte da verdade. Ela sustenta a verdade porque ela está firmada na rocha. A rocha é Jesus, o fundamento, a pedra angular é Ele. Essa é a igreja, ela é uma coluna, um baluarte, sustenta essa verdade. É claro que a Bíblia, na palavra de Deus, não contém nenhum mandamento, não existe nenhum lugar na palavra. Pode procurar quando você quiser. Nenhum mandamento explícito para que uma pessoa permaneça formalmente dentro de uma igreja institucionalizada. Tem muitos líderes por aí que amaldiçoam alguns dos seus membros. Quando esse membro diz assim, eu estou pensando em ir para um outro lugar, ele amaldiçoa, ele fala assim, eu não te libero, eu não te autorizo. Quem é essa pessoa para dizer isso? Quem? Como assim? É lógico que tem muita gente aí papagaiando, né?
Domingo está numa, né? Não tem vínculo, não se vincula. Também está totalmente errado. Mas peraí, como assim? Como assim? Em Efésios capítulo 1, verso 22, agora no capítulo 1, verso 22, diz assim, Efésios 1, 22, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu Cristo à igreja, como o único Senhor de tudo. Verso 23, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Em todos os lugares, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Isso é a igreja. Nenhum corpo vivo é estático. Nenhum corpo vivo é estático. A igreja completa Cristo. O que significa essa palavra aqui? Ela é a plenitude dele. A igreja é a plenitude de Cristo. Para que a plenitude de Cristo se manifeste, aconteça, é através da igreja. Ela é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Não que Cristo é incompleto, não, mas aqui está falando sobre o processo da obra inteira, da restauração que Deus vai fazer, do povo dele, para levar esse povo a se tornar o povo que vai participar das bodas com o Cordeiro, com o noivo. A igreja, ela é a plenitude de Cristo. Plenitude significa presença completa, plena. A igreja tem que ser aquele lugar, aquela situação, aquela estrutura, que a presença de Cristo é plena, ela acontece, ela está sempre ali, não falta a presença de Cristo. O que Deus está fazendo? Ele está levantando a igreja verdadeira. Ainda ela está meio que não aparecendo ainda mais nesse meio de pandemia. Ninguém está conseguindo enxergar muito esse processo, mas o processo está acontecendo. Deus está levantando uma igreja verdadeira, sem nome, sem títulos, sem dogmas, sem leituras humanas, nada disso, mas ela está se levantando. Ela está se levantando, ela está se estruturando, ela está se posicionando. Ou seja, fora da igreja, você não pode estar em Cristo Jesus. Não tem como. Porque a igreja completa Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude dele. Então não tem como alguém que não está inserido num contexto de igreja. E aqui eu ressalto, relembro, reforço. Não é num contexto eclesiástico, de membresia, organizacional. Não é essa a estrutura. Não que isso por si só seja ruim. Mas se nós balizamos somente isso e achamos que isso é o suficiente, estamos equivocados. Mas sem estar inserido num contexto de igreja, eu não posso estar em Cristo. Não posso. Porque a palavra de Deus, ela não pode ir contra ela mesma. Deus não pode ir contra a palavra dele. Nós temos que sermos edificados, porque nós somos pedras vivas. A pedra viva, ela tem a sua própria dinâmica. Que nós possamos entender, compreender que nós somos em Deus. Qual que é o nosso papel, qual que é o nosso chamado. Que nós temos que viver debaixo da direção de Cristo, debaixo da direção do Espírito Santo. Que assim seja a nossa verdade em nome de Jesus. Amém.